tudo bem? Boa noite. Legal, eu sou o John, sou do TOTOS Developers, e hoje a gente vai ter aqui o TOTOS Developers Agilidade. A gente está fazendo esse meetup todo mês, tá? Normalmente na última semana do mês, e obrigado a todos por terem vindo hoje. Avisem os amiguinhos, nós estamos com streaming no YouTube, tá? No nosso canal, TOTOS Developers, e convido a todos para entrar no nosso site, é developers.totos.com. Eu acho que está escrito aqui atrás, né? Acho que está. Beleza. Temos Wi-Fi. Obrigado, pessoal da TI. Finalmente. Yeah! A gente estava brigando um tempinho já para ter esse Wi-Fi aqui. E qual que é a ideia do TOTOS Developers, tá? A TOTOS hoje, eu estou chutando, mas eu acho que a gente tem em torno de uns 4.000 desenvolvedores, mais ou menos, ali? Mais ou menos isso. E a ideia do TOTOS Developers é trazer as comunidades para dentro da TOTOS, tá? Trazer mais conhecimento para os TOTOers, que é como a gente chama quem trabalha aqui dentro da TOTOS, tá? E apoiar o ecossistema de desenvolvimento, o ecossistema de TI. Tá? Como eu falei anteriormente, esse meetup é mensal, e nós fazemos vários outros meetups também. Dia 2 vai ter um de TypeScript, dia 8 vai ter um de DevOps, aqui em São Paulo. Dia 9 vai ter um de DevOps em Joinville, e todos vão ser transmitidos ao vivo via nosso canal do YouTube. Tá? E tudo que a gente fez até hoje, tudo que a gente fizer daqui para frente, vai estar sempre no nosso canal do YouTube. Então, vocês vão ter bastante conteúdo lá. Mais uma coisa, sempre reclamam, eu pelo menos, quando eu vou em eventos, alguma coisa tal, que o meu telefone, pode ver que está na carga, está sempre sem bateria, e sempre reclamam que não tem como dar carga. Então, embaixo da cadeira de vocês aí, tem uma tomada embaixo de cada cadeira. Então, ninguém tem desculpa para não fazer aquele tweet marotinho, né? Para o TOTOS Developers, tá? E, Alexandre, vem para cá, ele vai apresentar o pessoal de hoje, e espero que todos se divirtam, aprendam bastante, e no final a gente vai ter mais cerveja e comida lá no foyer. Boa noite, pessoal. Bom, deixa eu só ver quem é a primeira vez que está vindo no meetup da TOTOS. Levanta a mão. Boa, legal. Você não, Andrew, você pode abaixar a mão. O restante... bom, primeiramente, quem está vindo aí a primeira vez, muito bem-vindo. Obrigado pela participação de vocês. E quem aqui já veio mais de uma vez? Tá, os Agile Masters, tal, da TOTOS, todo mundo... Aí. Então, beleza, Felipe, ok, beleza. Foi de carteirinha. Obrigado também. Alguns pontos importantes, só para a gente não esquecer no final. Tem um quadro lá fora, quando a gente terminar o meetup, tem um quadro de retrospectiva. O pessoal sempre pede para a gente falar isso no início, porque eu sempre esqueço. Quando vocês forem embora, deixe seus feedbacks lá, porque isso faz com que a gente melhore cada vez mais. Um dos pontos do Wi-Fi foi do feedback que a gente teve, e entre outros pontos também que a gente vem evoluindo. Tá bom? Bom, outro ponto, esse meetup de hoje não vai ter PPT. Vai ser estilo... nosso CEO da Amazon, o Jeff, que não vai ter PPT. Nós temos aqui convidados muito ilustres, que daqui a pouco eles vão estar aqui conversando com a gente, e nós vamos dialogar muito sobre Management 3.0. Mas dialogar no sentido de provocação, só que não ataquem sapato, não ataquem um monte de coisa aqui, calma. Mas eu estou vendo algumas carinhas aí que são coordenadores, que são gerentes, o pessoal também... no YouTube, tenho certeza que está assistindo e que são aí gerentes, diretores também, nós vamos provocar bastante. Provocar no sentido de como o Management 3.0 ele pode mudar uma organização, uma cultura de organização no sentido de engajamento das pessoas. Porém, tem o lado bom e tem o lado ruim. E a gente vai expor bastante isso. Como a gente não vai ter PPT, a gente vai dialogar muito aqui com os convidados e vamos interagir bastante. Então, a gente já vai abrir para vocês, eu vou provocá-lo vocês também, a prepararem as suas perguntas. Então, não tenham medo de expor as questões de vocês. Não tem o certo ou errado. Espero que nesse meetup, nessa noite de hoje, vocês saiam daqui com uma outra visão de Management 3.0.
E só antecipando, nós da TOTOS, nós já estamos num processo de utilização do Manage 3.0, já estamos rodando em alguns segmentos. Mas, vocês estão vendo aqui toda a estrutura que a gente tem da TOTOS, olhando o modelo ágil que nós temos, mas a questão do Manage 3.0 é uma questão que a gente está amadurecendo na sua aplicação. Não adianta você só aplicar por aplicar. Kudocard, Delegation Board, Move Motivator, tem que ter propósito em cima disso. E aí a primeira provocação que eu faço para vocês, antes da gente aqui começar com nossos convidados, para rodar Manage 3.0, você tem que ter não só o perfil, mas também muito mindset de liderança. Liderança participativa. E aí a gente vai explanar mais um pouquinho. Então, para a gente não ficar enrolando mais, eu queria convidar aqui, e peço também para vocês uma salva de palmas para os nossos convidados, a Roberta Genásio. Por favor, Roberta. Rô, fique à vontade. A Rô é da Magazine, da Luiza Labs, lá da Magazine Luiza. Daqui a pouco ela já vai se apresentar. E o nosso outro convidado do Banco Itaú, Rodrigo, superintendente. Por favor, Rodrigo. Onde você quer aceitar, fique à vontade. Beleza. Bom, para mim não precisa bater palco, todo mundo já conhece, tá? Eu tô. Valeu, obrigado. Valeu. Bom, queria primeiramente vocês se apresentassem, tá? Que time torce, onde vive, onde vocês trabalham. Só façam uma apresentação muito tranquila e aí a gente já começa os debates aqui e a interação com toda essa galera que está bem ansiosa para saber como o Management 3.0 pode influenciar e mudar uma organização e pessoas. Rô, começando com você. Corinthians! Não fala isso. Pronto, já ficou bem melhor para mim. Podia ter ganho ontem, né? Mas tudo bem. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Muito bom estar aqui, eu adoro esses eventos, eu agradeço o convite aí do meu brother, aí, o Alê. Deixa eu me apresentar rapidinho, tá? Prometo, Rodrigo, que vai ser rápido, tá? Vai ser uma longa história, eu só vou contar 20 anos de trajetória para vocês. Eu trabalho há 20 anos na área de tecnologia, eu sou formada em psicologia, um pouco diferente assim, do perfil, então eu gosto de contar isso, porque hoje isso está mais presente na minha vida do que já esteve no passado, né? Eu acabei entrando nesse mercado através do RH, então por isso eu faço algumas palestras até sobre RH na área de tecnologia e agilidade. E aí fui seguindo minha carreira, fui gerente comercial, fui gerente de projetos, né? Até que um dia a agilidade bateu a minha porta, assim como ela bate a porta de várias pessoas, né? Há uns 7 anos atrás entrou na minha vida para jamais sair. E aí hoje eu trabalho como consultora de agilidade organizacional. Nós não nos chamamos mais de Agile Coaches no Magazine Luiza, né? A gente quis ampliar um pouco o leque do que a gente faz. E aqui no Brasil eu acho que às vezes fica esquisito ainda esses cargos. Parece que coach não está uma coisa muito legal a palavra, né? Vocês viram até que teve um negócio do Porta dos Fundos, né? De coach. E eu mandei para todo mundo porque eu achei o máximo que os caras fizeram. Foi muito bom, né? E aí a gente acabou mudando por uma série de coisas, acho que da nossa cultura, ficou mais legal para a gente consultor de agilidade organizacional, até porque a gente quer levar a agilidade além da TI, né? A agilidade não é para áreas de tecnologia somente, assim como todos esses conceitos de Management 3.0, que a gente vê que nasceram da área de tecnologia, mas que invadem as outras áreas da organização, né? Tá ruim o microfone, é a impressão minha, não? Tá bom? É que eu acho Tá bom? que tá bom? Beleza. Então, beleza. Tá falhando ou não? Não. Só mais um pouquinho. Então tá bom, eu vou falar mais pertinho. Eu não sou muito boa com isso. A minha voz é tão alta que eu falo sem. Coitado de quem trabalha comigo. Então, e aí é isso. Assim, essa é um pouco da minha história. Eu estou já trabalhando com agilidade há aproximadamente 7 anos. Gosto muito da área. Acho que a gente não para de aprender coisas novas trabalhando na área de agilidade. E estou no Magazine Luiza há 1 ano, né? Nessa frente aí de consultoria de agilidade organizacional. Boa noite. Vai Corinthians também, para o trio forte aqui. Isso não estava no script, eu sabia que vocês torciam para o Corinthians. Bom, mas sempre vai ser a maioria, não importa.
Então, me chamo Rodrigo, como o Ale apresentou aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Se vocês acham que vai ser a lá Jeff Bezos, essa apresentação, igual o Ale falou, não vai. É Rodrigo Boalano e Roberta. Ele pôs a régua lá em cima. Eu estou há 22 anos em mercado financeiro, trabalhando em banco. 18 anos no Itaú. Sendo desses 18 anos, eu trabalho aproximadamente 15 com investimentos. E faz um ano, mais ou menos, que eu fui para a área de crédito. Crédito do atacado, o Itaú BBA. O banco está numa jornada de transformação e isso começou na área de investimentos e canais e cartão de crédito. Uma forte pressão, acho que, da concorrência, vocês estão acompanhando isso. Então, nós tivemos que acelerar e mudar. Foi meio a forceps, a dor, assim, então... enfim, foi um aprendizado muito grande para a gente e a ideia é compartilhar um pouco hoje com vocês as dores que nós, lá dentro do Itaú, temos nessa transformação. Eu fiz vários cursos, não consigo aplicar por vários motivos, e eu vou contar isso para vocês um pouco, acho que para compartilhar. Tá? Faço terapia umas 3 vezes por semana, porque eu fico pregando o evangelho dentro do banco, porque acho que a vida nossa de transformação, e para quem é liderança, não é fácil. Você tem que mudar para cima, tem que mudar para baixo, para os lados e cuidar de você um pouco. Mas a gente vai conversar aqui. Muito bem. Bom, se a gente for direto ao ponto, eu tenho a colinha, vou estar com o celular aqui, mas é minha colinha. E eu vou pedir para vocês, galera, conforme a gente for interagindo, conforme a gente for provocando, tenham as suas perguntas, comecem a aflorar aí o que vocês estão pensando sobre Manage 3.0, sobre o que eles vão falar, sobre o que a gente vai falar aqui. E, de novo, não fiquem acanhados. Conforme a gente vai conduzindo, a gente já vai abrindo para vocês interagirem, ter o pessoal com os microfones aqui preparados. Só levantar a mão e a gente vai interagindo. Tá? Rodrigo, eu queria começar primeiro contigo, já falando de banco, né, que é uma parte que está uma disrupção muito forte. Já trabalhei em banco também, como a gente estava conversando, e realmente é um comando e controle muito ainda enraizado. E o que você vê essas mudanças do banco, de bancos, na verdade, não só o Itaú, mas o modelo bancário, né, o mercado bancário, como que você vê essa organização, essa desmistificação do comando e controle e essa visão de ter mais líderes dentro de um mundo tão hostil que é o mundo bancário, no caso? Como que você está vendo esse cenário hoje? Eu concordo com você, acho que é um mundo bem comando e controle, e foi o que... acho que existe um sentimento no banco e nos gestores que foram criados assim, e você vê os resultados que os bancos trazem hoje são muito fortes, e a gente fez a nossa história assim, comando e controle, meta decidida lá em cima, escalou na meta para todo mundo e vamos correr atrás do resultado. Isso sempre funcionou, e hoje, se olha o resultado dos bancos, ainda é muito forte, mas quando a gente olha... nas linhas de produto e quando a gente olha o mercado, a gente começa a sofrer bastante e é hora da gente mudar o nosso mindset. Então, o que acontece, o que eu vejo hoje? Tá? Nós estamos tentando mudar muito mais os nossos modelos de incentivos, uma meta muito mais colaborativa, modelos de incentivos colaborativos. A gente tem tirado os silos que são dentro do banco hoje, muito voltado a produtos, canais separados, tecnologia é um mundo totalmente separado das áreas de negócio, e a gente está juntando isso hoje. Então, toda a vida a gente foi priorizando tecnologia através de VPL, então está todo mundo muito afastado da área de produtos, e isso não funciona mais assim. Então, a gente tem quebrado isso, o RH tem trabalhado muito forte, tentado ajudar os líderes, de fato, a quebrar esse comando e controle através de incentivos, de fato. Porque hoje, se você olhar o contrato de metas do gestor e da liderança, eu preciso bater a minha meta, a gente corria atrás da nossa meta, ia no comercial, enfiava a goela abaixo no cliente e comemorava depois. A satisfação do cliente via depois de 6 meses, ruim, a gente tinha que arrumar produto, cuidar da qualidade. Hoje, essa lógica ela inverteu bastante. A gente traz o cliente para o centro, olha a meta colaborativa, tecnologia já está junto da área de negócio, mas isso, de fato, é um ofensor. Eu acho que o que trouxe a gente, a crença do que trouxe a gente até aqui, para as pessoas que estão mais acostumadas com isso, é difícil de mudar a chave. Eu fui difícil. A minha história, eu virei superintendente assim,
comando e controle, batendo na minha equipe, vamos entregar. Então, hoje mudou bastante, acho que a gente está vendo um resultado de uma maneira bem diferente. Tá? Muito bem. Rô, pegando você que está agora na parte de varejo, como que você vê que essa parte de liderança do Manage 3.0, né, essas ações para o mundo de varejo dentro dessa quarta revolução industrial, uma vez que a gente está tendo uma disrupção muito forte em bancos, né, esse novo modo de pensar, esse novo modo de liderar, como que você está vendo isso dentro da Magazine Luiza, no caso, essa parte da liderança? Como que é isso dentro de um mundo também bastante hostil, mas muito forte na questão de tecnologia, né? Todo momento está mudando a parte de varejo e distribuição, tendências, operação, o ponto de venda tem que ser rápido, não pode travar. Então, como que você vê isso dentro das operações da Magazine, do Luiza Labs? Como que você vê essa liderança participativa dentro da empresa? É interessante que a primeira coisa que a gente hoje, quando olha para uma empresa de varejo, é que ela não é só uma empresa de varejo, ela é uma empresa de tecnologia também, né? Ela não vai sobreviver se ela não tiver uma área de tecnologia muito forte. Então, aí surgiram muitas lideranças novas na área de tecnologia, que, na verdade, ela não tinha antes, falando do Magazine, né, no Luiza Labs, a gente tinha muito mais autonomia dos desenvolvedores, muito menos lideranças, quando a gente olha a área de tecnologia, né? E hoje a gente teve que criar alguns middle managements, a gente teve que criar uma outra camada de liderança para conseguir suportar o crescimento em escala de uma área de tecnologia dentro de uma empresa de varejo, que agora também é uma empresa de tecnologia, né? Então, essa é a grande mudança que a gente tem e que a gente está se adaptando a ela também agora, né? De ter essa participação maior de lideranças que antes vinham direto do negócio só, né? O negócio era quem pedia e a área de tecnologia basicamente fazia aquele velho trabalho que a gente tanto conhece de só entregar, né? A gente ali, o pessoal pedia o pãozinho, a gente fabricar pãozinho, entregar pãozinho, né? E a gente está vivendo uma realidade já um pouco diferente há alguns anos no Magazine Luiza com o Luiza Labs, onde foi dado muito mais autonomia, mas agora a gente está criando outras camadas de liderança, né? Por uma necessidade do crescimento da escala. E que é importante também para a gente ter essa camada. Gera mais proximidade. Coisas que a gente vai ver no management que fazem sentido, porque não dá mais para a gente fazer, por exemplo, o que a gente chama de one-on-one, né? Que é aquela conversa que eu tenho direto com o meu gestor, quando o meu gestor é gestor de 100 pessoas. Como é que ele vai fazer uma conversa individual 1 a 1 com 100 pessoas? Não tem como. Então, você tem que criar outros níveis, outros mecanismos para que você tenha essa proximidade que é tão importante para a gente. Caramba, como a gente gosta de conversar com o gestor, não é? Não tem uma pessoa aqui que eu olho para você e você fala, cara, eu não gosto de conversar com o meu chefe, não quero conversar com ele, prefiro que ele seja uma entidade onipresente em algum lugar. Mentira! A gente gosta de conversar, a gente quer saber o que o cara pensa do seu trabalho, o que ele imagina. Fala aí, Rodrigão, não é assim? A galera não gosta de conversar contigo? Será? Minha equipe está ali, Será? ó. Minha equipe está ali. Será? Não precisa externar o que vocês pensam, não. Só vou contar uma experiência. Quando eu cheguei na área, eu tenho 100 pessoas na minha superintendência, eu fiz questão, eles são de prova, de marcar meia hora, acho que para criar um pouco da simpatia e faz parte. Antes de fazer o antigo portas abertas, que acho que não vale muito de nada, porque as pessoas se sentem constrangidas ali, mas o 1 a 1 ali é muito importante. Foi para mim, para saber como as pessoas estavam, e acho que o resultado foi bem legal. Esse é um ponto que fez diferença. É interessante, né, quando você fala questão de portas abertas, né? Eu acho que a questão quando você chega num local e você começa a ter um conhecimento da estrutura, acho que o portas abertas vale num primeiro momento. E depois disso, você ter essa afinidade, essa aproximação com os colaboradores é fundamental. Aqui na TOTVS a gente tem um cenário pouco parecido com a Magazine Luiza, no sentido que a gente tem uma figura, e tem aqui muitos presentes, muitos colaboradores com esse papel, que é chamado People Lead, né? Que são, como a gente tem uma estrutura muito forte, vários segmentos e várias operações, a gente precisa ter um canal, como se fosse do RH, dentro da nossa operação. E isso é fundamental no sentido de você olhar pessoas. Essas pessoas que são People Leads, eles terem o foco
de engajamento, foco de liderança para estas pessoas desenvolvedoras, que no caso nosso da TOTVS, o nosso core principal é o desenvolvimento. A gente pode cuidar de uma série de coisas em cima, ter tudo lindo, maravilhoso, mas se essa galera aqui da operação não fizer acontecer, a empresa para. Eu faço muita analogia com a greve dos caminhoneiros, né? O que aconteceu? Parou tudo, o Brasil parou. É a mesma coisa, se você não lapidar o seu núcleo, no sentido de engajamento, no sentido de empoderamento e também de ter autonomia, porque as pessoas têm que ser preparadas para ter autonomia, porque hoje a gente fala muito no modelo A, já eu preciso de autonomia, Mas o que é para você ter autonomia? A gente foi doutrinado muito a ter comando e controle. E agora, nessa quarta revolução, nessa forma de trabalho ágil, as pessoas são o centro das atenções e você tem que ser o protagonista. E eu vejo que uma liderança muito participativa é fundamental. Então, quando você tem um leque muito grande, essas pessoas que fazem esse trabalho de liderança próximo é fundamental para você criar um ecossistema bem participativo e um ecossistema que se sustente conforme o tempo. Né? Se não fica aquela coisa engraçada de só ter aquela avaliação comportamental ou aquela avaliação feedback, que é semestral com o teu gestor, então que significa que você só conversa a cada 6 meses, né? Aí, a cada 6 meses, você vai lá, tem que conversar com e é meio que obrigado a fazer ainda, né? Não é porque você conhece a história ou você acompanha o desenvolvimento daquela pessoa. Não, é porque faz parte de um ritual da empresa que você tem que cumprir, que é comando e controle também, né? E que a maioria das empresas acaba tendo. A gente também tem os nossos rituais no Magazine Luiza, que são corporativos, mas você precisa acompanhar o dia a dia, né? Você precisa estar lá presente para você poder dar um feedback. Senão, como é que você dá feedback de alguém com quem você só se relaciona uma vez a cada 3 meses, né? Difícil, e aí fica né? tudo em cima, às vezes, de um cargo de liderança, não é assim, Rodrigo? Exato, e aí você tem que fazer feedback de uma série de pessoas com quem é impossível você ter esse contato, porque você tem outras responsabilidades. Não é nem porque o gestor não quer, é porque não dá. Exato. Muito bem. Deixa eu fazer um questionamento aqui para a galera. Quem aqui gosta de falar com o gestor? Ó, ou estou mentindo bem. É só falar, Mas né? gosta. Foi só falar. Só falar que gosta não, mas teve gente que não levantou a mão. E é isso aí, sinceridade. Pegando isso, eu queria fazer uma outra questão aqui, e a gente fala muito cultural. Na visão de vocês, no Brasil, permite uma nova forma de liderança? Olhando cultura nossa, vocês acham que uma nova forma de liderança é possível nas empresas no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que o brasileiro, na minha visão, tá? Estou dando a minha visão. Tranquilo. É muito empático, o brasileiro é acolhedor, o brasileiro sabe ouvir, sabe falar. Eu acho que a gente tem uma cultura muito mais expansiva de recepção, de receptividade do ser humano do que lá fora. Eu acho que a gente, se comparar, a gente está um passo à frente nesse quesito. E assim, eu tenho líderes muito bons assim no Itaú e mesmo comando e controle já eram bons. Tinha um comando e controle por conta de estrutura e a regra do jogo era essa, mas você podia sentar com o cara, você podia se abrir, você podia discutir. Eu acho que a gente, questão cultural brasileira, ela propicia um desenvolvimento bom para as novas lideranças. Eu creio que sim. O que você acha, Rô? Estou pensando na sua pergunta. Difícil, né? Uma pergunta complexa, diria David Snowden, né? Assim, eu acho que depende, a complexidade para mim faz parte desse tipo de pergunta, porque primeiro você precisa entender contexto, né? Assim, o contexto do Brasil é bem diferente do contexto que a gente se inspira muito no Luiza Labs no Spotify, né? Mas o contexto daqui é diferente do contexto de lá, né? Lá é na Suécia, como diz nosso amigo Marcão, lá neva. Né? É outro, não é? Ele sempre fala isso, quem vai nas palestras dele, ele fala que lá neva. É diferente daqui. Então, tem coisas que vão funcionar para aquele contexto de liderança, cara, que aqui não vai funcionar. Então, assim, eu acho que existe um novo perfil, talvez seja um novo perfil, sei lá, porque vão buscar tantas coisas no passado, né, para se inspirar agora no presente, que eu já nem sei mais o que é novo, o que é velho. Não sei se vocês se sentem assim às vezes, mas eu me sinto... Falo, gente, mas isso aqui eu vi quando estava na faculdade, e agora é moda de novo, né? Tipo Lean, né? Lean está em alta, não está? Nossa, eu estudei Lean na faculdade, 5S, 20 anos atrás, quando eu me formei, eu estudava isso.
né? E agora é o que a gente não para de falar. Então, tem coisas também que eu acho que a gente busca, que são novas, mas que, na verdade, a gente está ainda buscando referências do passado para viver esse momento, esse ciclo novo de digitalização, de inovação, de pressão por você estar o tempo inteiro ligado, antenado, né? Então, eu não sei te responder bem. Assim, não, mas respondeu. Acho que, dando até a minha opinião, eu concordo com o que o Rodrigo comentou também. Eu acho que o brasileiro tem essa particularidade. Se a gente vai lá fora e começa a trabalhar com outras equipes de outras nacionalidades, o brasileiro sempre tem um grau acima dos outros na questão de criatividade, empatia, comunicação. Eu vejo, sim, a questão de como as empresas elas estão se encaixando nesse novo formato dessa quarta revolução industrial, como a gente bem fala, né? Então, é um desafio. Eu vejo que é um desafio muito forte, mas a gente tem total potencial para isso. E, dando na sequência, para vocês, o que, de fato, na visão de vocês, é o Management 3.0? Qual a opinião de vocês perante isso? O que é o Management 3.0, na visão de vocês? Eu acho que é muito além de uma certificação, porque quando eu fiz eu não consegui aplicar em nada. E eu acho que tem até perigo de algumas pessoas fazerem o 3.0. Quem não tem a gestão de fato e faz o 3.0 acaba virando um anarquista no meio da instituição. Você põe uma pessoa que é analista júnior, sem desmérito, sem desmerecer, mas não tem a gestão, não pode praticar, não tem espaço, ela começa, autonomia, eu vou criar meu espaço colaborativo, sai errando, perdendo a mão do negócio. Eu acho que, de fato, você tem empatia, você, como gestor, se aproximar da equipe, engajar a equipe, você delimitar, de fato, o escopo de atuação das áreas para não ter aqui intersecção entre entregas, você capacitar as pessoas, você ouvir as pessoas. Isso eu acho que é, de fato, na prática, o 3.0 para mim. E muito além do que o que diz a literatura ou a certificação, de fato. E você consegue alavancar muito o resultado, né? De fato, com esse tipo de atitude, eu acho, no dia a dia. Eu estou assim, de total acordo com o Rodrigo, eu vejo assim também. Eu acho que o Management 3.0 ele traz assim, esse novo modo de gestão, olhando mais para pessoas, né? Olhando as empresas como organismos vivos, né? Isso é algo que eu falava, eu ouvia na faculdade, há 20 anos atrás, mas que a gente estava, acho que, tão no ambiente de comando e controle, ou tão focado em olhar e só valorizar a alta gestão, né, ou a gestão, a liderança, que a gente deixava de olhar o todo, o sistema todo, né, as pessoas todas que estão envolvidas ali, né. Então, para mim, o management traz esse momento de reflexão sobre pessoas, né, sobre o que é mais importante para a gente na hora de gerar valor. São as pessoas que estão envolvidas na geração desse valor. Muito bem. E aí, vou encaixar uma agora para provocar, uma vez que eu também concordo com vocês da questão do Management 3.0, mas aí veio uma provocação da seguinte forma: as pessoas estão preparadas para ter autonomia? O que vocês acham? Está difícil, né? Eu não estou dando um trégua no negócio. Assim, a questão é sempre o que é autonomia, né? Acho que todo mundo fica pensando, quando pergunta para você, você tem autonomia no seu trabalho? Cara, eu tenho certa autonomia no meu trabalho, mas é certa autonomia. Tem algumas coisas que são comando e controle e que sempre vão ser assim. Por exemplo, existem rituais ou regras de uma empresa que você não tem como não segui-las. Simplesmente aquilo está ali, faz parte da cultura daquela organização, ou faz parte de um dia a dia que você tem que seguir por alguma norma de segurança, alguma necessidade que seja específica daquela empresa, e isso é comando e controle, para mim está ok. Agora, a autonomia dentro daquilo que eu faço, daquele meu trabalho, eu acho que a gente precisa refletir um pouco, né, para não confundir isso com uma libertinagem. Assim, eu faço de qualquer jeito, no horário que eu quero, eu vou trabalhar em qualquer horário, do jeito que eu quiser, né? Então, isso já é uma outra coisa, né? Autonomia é eu ter a liberdade dentro ali do meu espacinho ali, do que eu posso gerenciar, eu poder fazer do meu jeito, né? A experiência prática agora desse novo mundo meu em crédito no atacado está sendo bem interessante, porque
A estrutura era bem comando e controle, ainda tem um pouco disso, assim, a gente está quebrando isso agora. Mas quando você dá autonomia para as pessoas agora, tem gente que quase fala, eu não quero, eu não sei fazer, eu não quero autonomia. Fica meio apavorado. Então, a gente está trabalhando essa autonomia e de como é que a gente dá isso. A gente quebrou a estrutura, todos os silos, fez um trabalho lá de roxinha, a CIT ajudou a gente, trouxe consultoria, a gente quebrou numa lógica da jornada do cliente, o crédito, desenhou as squads, criou as squads, são 12 squads lá já, tem os VSMs trabalhando e a gente está trabalhando o tema de autonomia. Então, a gente traçou o True North lá dentro do A3, os caras sabem que direção, a gente tem uma estratégia macro dentro da sua squad, nesse escopo delimitado, você pode ir. Então, assim, o cara tem o BAU dele pesado do dia a dia, ele não toma nem iniciativa de começar a fazer gestão da squad dele, da entrega dele, por métrica, e assim, fica um negócio meio estranho, ninguém consegue dar o primeiro passo. Então é interessante, tem ser humano que às vezes ele não quer trabalhar, ele trabalha muito bem, está aqui seu contrato de meta, senta lá, trabalha 8 horas e acabou. E a gente tem que respeitar também e ajudar a fazer a transição para uma outra área, ou pegar na mão e o soldado que fica lá para trás e trazer aqui, vamos lá, que eu te ajudo. Mas é um desafio muito interessante e a gente está trabalhando com isso hoje, tá? Tanto na gestão, os gerentes, coordenadores, como a mim e a toda a equipe. É bem interessante. É um desafio do equilíbrio, né? Pergunta para vocês, galera. Vocês se sentem com autonomia aonde vocês atuam? Levanta a mão aí. Quem sente com autonomia? Olha que interessante. Quem não sente que tem autonomia no trabalho? Agora ninguém levanta. Olha só. Se minha equipe levantar e falar que não tem autonomia, o meu bicho vai pegar. Se minha equipe fazer isso, o bicho pega. Muito bem. Bom, galera, seguindo aqui a rota, a gente está tendo um time box legal, eu vou querer começar a interação com vocês. As minhas perguntas aqui, as mais provocantes aqui, eu acredito que vocês vão ter mais provocadoras ainda. Já tem o Marcel ali, sou eu! Então eu vou querer já abrir com vocês, vamos começar a interagir e fiquem à vontade para aproveitar os dois aqui. Boa noite, lá, Marcelo. Boa noite. Eu sou Agile Coach, meu nome é Márcio, aqui na TOTS. Então, a minha primeira pergunta, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou provocar pegando um gatilho aí da autonomia, que a gente ouve muitas pessoas falando sobre autogestão e auto-organização de um time. Acho que tem muita diferença disso e eu queria que você discursasse em cima disso. Auto-organização com alta gestão, né? Autogerenciamento. O que vocês acham desse cenário? Eu tenho medo de aplicar isso no banco, porque ainda em cima eu tenho que cumprir um contrato de metas forte e a expectativa é muito grande. Eu acho que esse nível de maturidade ele é muito grande para você chegar num modelo igual a esse. E a gente foi visitar a Amazon, a gente foi visitar várias empresas, ou a Spotify, por exemplo, que uma squad ali, que, por exemplo, a squad de playlist trabalha como se fosse uma empresa, os caras se autogerem, é aquilo. É muito difícil você chegar, primeiro, de eu confiar nesse modelo e dar autonomia para esse time, acho que eu não daria do zero. Eu colocaria a minha cadeira do lado ali. Mas eu acho que é um grau de maturidade muito grande e eu não sei de verdade te responder se funciona ou não. Eu acho que você dar autonomia, delimitar de fato e dar, cara, testa. Daqui dentro você pode errar, vai fundo. Você criar esse ambiente já para a equipe, testar, errar dentro daquele espaço e motivar um pouco e engajar o time para a autonomia, eu já acho bem interessante. E a gente não chegou nem um 10% do que a gente quer chegar. Esse nível que você está falando, para mim, é muito avançado. Eu, de fato, na prática, eu só vi um lugar, que foi a Amazon e o Spotify, talvez, e assim, eles estavam começando a fazer. Tá? Eu não vi, de fato, funcionar, cara, cada um é dono de si, não vi. Eu acho que no contexto que a gente vive de empresas, assim, eu também não vejo assim tanto. Talvez se fale muito que tem, tá? Falar, não, a empresa tem autogestão, auto-organizada. Você vai ver, está tudo lá. As metinhas, o comando e controle, aí você tem que dar esse resultado para receber isso. Você vai, tá bom, entendi. Tem autogestão. E aí as pessoas fazem o quê primeiro? Fazem o que está na estratégia da empresa primeiro, né? Não são elas que decidem, né? Existe uma estratégia toda por trás. Então, eu acho que também se fala muito disso.
Alguns acham que tem, mas eu não vejo, não. Quem tem de verdade mesmo, a gente trabalha com o conceito de autonomia, né? No Magalu também, mas esse de autogestão, você chegar nesse nível, cara, você tem que estar muito, muito forte, assim. Tenho uma opinião sobre isso, Marcelo, também, que eu falo muito aqui, até mesmo na TOTS. O meu sonho é conseguir criar times com essa pegada. Né? O que a gente fala de autogerenciável, times de tropa de elite. Mas eu vejo que a gente esbarra um pouquinho também na questão cultural. Né? Como a gente falou aqui, as pessoas não sabem ter ou precisam ter um direcionamento de autonomia. Essa é a questão, porque nós fomos doutrinados a ter comando e controle, ter alguém que vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Essa é a questão. Times, eu tive a possibilidade também de conhecer o Spotify, eu tive a possibilidade de conhecer times do Google, da Tesla, tem esse cenário. E é a coisa mais linda de ver, tanto do modelo do Spotify, mas eu acho que nisso vai depender muito de questão cultural. Cada empresa vai ter o seu modelo, cada empresa vai ter a sua cultura, e as pessoas vão fazer essa ação. O que a gente tem que, como líderes, provocar nos times é a palavra que você falou, senso de dono. A minha empresa, se eu trabalho num setor, se eu trabalho num módulo, e esse módulo é minha responsabilidade, eu tenho que ser incomodado se aquilo não está rodando, se o meu cliente está sendo prejudicado, se eu não estou gerando um retorno para a empresa, porque isso está afetando, sim, o retorno da empresa e também o meu bolso. O senso de dono, o senso de pertencimento disso. Se sentir incomodado. Cada dia que você está vindo para o seu emprego, para o seu empreendedorismo ali. Né? Então, acho que essa mentalidade cultural, esse é o mindset, na verdade. E eu não gosto muito, como o pessoal fala, times autogerenciáveis. A gente não tem times autogerenciáveis, salvo algumas exceções. Estou dizendo que não exista, deve existir. Mas eu gosto muito de times auto-organizados. Times que precisam ter uma liderança para se tornar, lá na frente, times tropa de elite. Eu sonho com isso, não desisto de ter isso, e eu acho que a gente pode chegar na TOTOS a ter isso. Entendeu? Tem só rapidinho, só para eu exemplificar aqui, a antiga área de investimentos do Itaú, onde eu trabalhava, hoje são 60 squads lá, com tecnologia, são 250 pessoas de negócio, 350 com 250 pessoas de tecnologia, canais, todo mundo em squad, o modelo bem maduro. Ali sim eu vejo um modelo de não auto-organização, mas de autogestão. O Marcelo até ajudou a rodar o IP, todo mundo com OKR, e os caras puxando o OKR do objetivo lá de cima e contribuindo trimestralmente, reavaliando. Cara, é um modelo muito bom, mas a gente, 4 anos, sofrendo muito. O Cláudio, que é meu gestor, só 4, o cara que botou... Só que isso, eu acho que é a parte mais importante. Quem botou para rodar isso aqui foi o diretor. Ele falou assim, vai ser assim. Todo mundo... Então, se vier lá de cima, a autogestão, e ele fazer cascatear isso com cultura, tratando das pessoas, que foi o que ele fez, cara, isso roda. Então, agora, a autogestão eu acho um pouco mais difícil. Perguntas? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafael. Eu queria só saber a opinião de vocês sobre esse novo modelo de gestão, de liderança, se ele é aplicável com o passar dos anos. Porque hoje nós estamos com a geração dos millennials que estão no mercado de trabalho, nós temos hoje a geração Z também, que já é o pessoal de 10 a 23 anos que vai entrar no mercado de trabalho no futuro também. E essas gerações, principalmente a mais nova, ela é uma geração que ela precisa estar sempre estimulada, é uma geração que já nasceu online, ela precisa estar sempre sendo estimulada, sendo desafiada, sendo motivada. E como em uma empresa que, por exemplo, Itaú, que tem comando e controle há muito tempo, que tem muitas vezes gestores mais velhos, o pessoal que está, às vezes, na alta cúpula é o pessoal mais velho, como administrar essa diferença de ideologia, de idade e tudo mais, para trazer esse tipo de gerenciamento de uma forma que não seja traumático para todo mundo, ou se a gente vislumbra no futuro que possa ter um management 4.0, 5.0, para poder nivelar todo mundo.
Eu estou realmente, neste momento, muito impressionado com o que está acontecendo no banco. De verdade. Eu achei que esse movimento que está acontecendo hoje não fosse acontecer. Muito por conta do que você falou. A gente olhava para a alta gestão, cara, a pressão por resultado, por ser uma empresa aberta, de capital aberto, e um monte de acionista e um comprometimento muito grande com os guidance que ele dá para o mercado, o comprometimento com o resultado, as regras, o compliance, tudo que a gente tem ali, era muito difícil e eu até duvidava do que eu estou vendo hoje. E hoje, de fato, a discussão no banco é centralidade no cliente e liderança. A quantidade de pessoas que a gente perde, o turnover é alto, e muito desse público que você falou. E eu estava dando um exemplo, acho que para a Roberta aqui e para o pessoal que estava conversando lá fora. A gente criou, por exemplo, na DED, que é a Diretoria de Dados e Analytics, lá, um programa de formação para cientistas de dados. Cara, você cria um cara lá dentro com um negócio, uma competência que é muito buscada no mercado hoje, você gasta um tempo, mas não dá um propósito para esse cara, de fato. Quando ele sai de lá e você fala, aí como é que funciona? As áreas de negócio vão lá e priorizam, eu preciso ter um projeto bom, prova lá, passa num comitê e traz o cara para dentro da área. Se não dá um propósito para esse cara, você pode pagar 50 mil reais para o cara não fica. Ele não fica. Tem que atrelar o financeiro, que eu acho que é legal, atrelar o propósito, atrelar o ambiente de trabalho, várias coisas. A conversa de gestão, a conversa de carreira. Então, isso eu vejo no Itaú hoje. A preocupação do nosso CEO, do nosso presidente, é essa, a pauta dele é essa hoje, e do board como um todo. Tá? Então, eu vejo, estou bem impressionado e bem animado, de verdade. Eu tenho visto isso, acho que precisa evoluir muito, tá? Mas o caminho, acho que está claro que essa mudança vai acontecer de cima para baixo, e tem acontecido. A gente já vive um ambiente um pouco acho que diferente do ambiente de banco, né? O varejo, né, e o Magazine Luiza é uma empresa que tem lojas também, lojas físicas. Então, imagina que a gente recebe, tanto na área de tecnologia quanto nas lojas, a galera nova chegando, né? Seus primeiros empregos, vem uma série de estagiários, de trainees que ingressam na empresa e que a gente precisa dar justamente esse propósito que o Rodrigo falou. Porque eu acho que eles buscam muito mais hoje essa conexão com o propósito. E onde que eu enxergo que ela está na nossa empresa? Ela está no cliente. Está na maneira como nós nos relacionamos com o cliente. Isso faz o olho de todo mundo que trabalha no Magazine brilhar. E se a gente perder isso, eu acho que a gente perde essa conexão que hoje a gente tem com essa galera que está entrando. Então, essa primeira conexão de propósito com o cliente faz com que o cara fale, nossa, é isso que eu preciso buscar aqui, que eu estou aqui para trabalhar com esse olhar, com esse propósito de melhorar a vida do cliente. E aí toda a inovação acontece em torno disso. Tudo o que se faz na empresa gira em torno desse conceito de ter o que a gente chama de cliente na veia, né? Na empresa. Então, eu vejo muito assim, a galerinha que está entrando agora participando desses projetos. Né? Não é para a gente colocar, acho que, essa galera para consumir trabalho só do dia a dia. Você precisa botar eles para... Cara, traz aí para mim como é que você vê o consumidor do futuro. Né? Como é que você consumiria? Porque é um consumo diferente do meu. Né? Essa galera consome totalmente diferente. E eles que nos ajudam a pensar, né? Como é que é esse cliente que é igual a ele, né? Também ali. Acho que o ponto que você falou é importante, porque quando a gente fala hoje muito de experiência do cliente, customer experience, caramba, já paramos para pensar qual que é a experiência do colaborador dentro da organização? Para e pensa. Qual a nossa experiência dentro, quando você está entrando, o onboard que você faz dentro da organização? Como que você chega no novo time? Se você tem um líder participativo que ali conversa de uma forma mais abrangente no primeiro momento, o primeiro contato, porque tem aquela questão, né? A primeira imagem é que fica, né? Não tem esse ditado? A primeira coisa que você chega, você já, nossa, aqui é diferente. Seja para o lado bom ou o lado ruim. Mas qual a experiência que você gera dentro da organização com os seus liderados? É isso que a gente tem que provocar e acho que é isso que o management traz aflorado agora nessa quarta revolução que a gente está vivendo, nessa nova forma de trabalho. É a experiência, tudo bem, do cliente, mas pensar na experiência do nosso colaborador. E aí eu vejo que, olhando aqui também TOTVS, a gente está mudando nesse cenário. Temos um novo CEO,
Ele até fala, cara, feedback tem que ser todo momento. Eu não preciso ficar marcando na agenda um one-on-one de, cara, para conversar com você. Vamos lá tomar um café, vamos almoçar, vamos jogar bola aqui, vamos fazer alguma coisa e vamos conversar. O negócio tem que ser menos lógico, em alguns momentos você tem que ter um mínimo de organização, mas tem que ser mais contato humano, mais face a face, menos formalismo. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo tem um grau de escolaridade, graças a Deus, tem uma evolução, quer chegar num cenário, mas tem que parar com esses mimimizinhos de, olha, eu não consigo porque eu tenho tantas gentes, tal. Concordo, é problemático, mas acha formas de você conseguir integrar isso. Até a gente brinca aqui, né? Você falou, estava falando de escalar, né? A gente fala muito dos nossos people leads aqui. Chega uma hora que se você tem 70, 200 pessoas, como que você vai fazer one-on-one com cada um? Mas acha uma forma de fazer um one-on-one de uma forma diferenciada, lógico. Diminuímos esse leque, ou seja, de 25, 30 pessoas, porque também é desumano, até mesmo para você dar atenção nisso. Mas achem formas, a gente não fala muito de inovação, de criatividade, como que você vai conversar com os seus liderados, com a sua equipe? Acha uma forma, vai fazer uma retrospectiva no McDonald's, vai fazer no Starbucks, a Carlinha gosta também, né, Carlinha? No Starbucks, mas acha de uma forma diferenciada, inova nisso. Né? Eu acho que o management ele traz esse novo processo dos seus olhares e também de uma nova forma de você ver a gestão diferenciada. E a alta gestão já está começando a entender isso. Demora-se. Tem empresas e empresas. Mas no caso aqui, trazer um pouco no mundo TOTS, a gente já está evoluindo bastante em cima disso. Feedback é todo momento. Não preciso ficar esperando um ano inteiro, não preciso ficar marcando na agenda. Eu marco sim na agenda uma vez que você tenha uma certa organização. Mas, cara, tem que ser dia a dia também. Tem que parar um pouco com esse formalismo. Ponderar. Beleza? Próxima pergunta. Boa noite. Marcelo. Sou Marcelo, trabalho no Itaú, sou agilista lá. Tem uma pergunta um pouco capciosa. Tem certeza? Tenho. Tenho, chefe. Presta atenção. Muitas empresas aí usam o bônus como um diferencial de contratação de talentos, né? Fala que tem um salário X, mais o bônus, e isso há muito tempo vem funcionando, as pessoas mudam de emprego, às vezes, por conta disso. Isso acaba gerando aí, dentro desta empresa, uma competitividade, um individualismo muito grande. E quando a gente fala de gestão 3.0, a gente fala de colaboração. Como é que a gente consegue virar essa chave? Né? Eu contratei as pessoas há 10 anos atrás, há 5, há 1 ano atrás, falando, cara, ó, você vai vir para cá, vai ganhar um salário de mercado, vai ganhar mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você vai ser avaliado para ter este bônus individualmente, mas eu quero que você colabore com o amiguinho do lado. Como é que a gente quebra isso? Né? E aí eu não estou falando só de Itaú, estou falando de qualquer empresa. Né? Tem outras tantas aí, para não citar o nome da cervejaria. Né? Eu posso contar uma experiência pessoal interessante sobre isso. Eu nunca acreditei em meritocracia. Nunca. Sim. Desde a época que eu estudava psicologia, lá na faculdade, e empresas que eu trabalhei. Cara, esse negócio de sistema de bônus, de meta. Mesmo quando era área comercial, eu falava, que saco que tem que ficar perseguindo meta para ganhar mais dinheiro. Né? Podia simplesmente pagar o salário que eu mereço, né? Que é isso que a gente às vezes lê quando vê algumas coisas de management 3.0, né? Remunere bem as pessoas de uma maneira correta, justa, e você não precisa ficar achando outros artifícios. Mudei de ideia, gente. Depois que eu fui trabalhar no Magazine Luiza, eu vi o quanto que eles cresceram por causa desse tipo de plano de meritocracia e do sistema de metas com bônus para a empresa, mas algo muito bem feito e muito direcionado, né, ligado à estratégia de crescimento da empresa. Eu mudei muito a minha visão quanto a esse sistema de bônus. Sim, acho que chama atenção você saber que no final do ano você tem um bônus. E acreditem, a área de agilidade de lá tem meta. Nós temos meta, nós também recebemos bônus, tá? Em cima das metas que a gente tem do ano. Fazemos parte do todo da empresa, então a gente tem que gerar o resultado corporativo para poder também habilitar o nosso bônus. E acho que é nisso que está a colaboração. Hoje eu vejo isso. Assim. Não adianta nada a gente fazer a nossa meta se a empresa não bater a meta dela.
Então, nisso, todos têm a sua parcela, né? Então, eu passei a ver isso de uma maneira bem diferente. Eu acho que faz sentido, sim. E eu acho que é isso que levou, né, no caso do Magazine, levou ele para esse próximo nível como empresa. Fez com que as pessoas entendessem qual era o seu papel no resultado da empresa. Cara, aonde que está a minha parte aqui? A tua parte está aqui, ó. E se você fizer essa tua parte, a gente vai para esse próximo nível aqui. E aí, em cima disso, reconhecer, premiar, festejar, comemorar, acho que é uma série de coisas que rodam em cima disso. Não adianta simplesmente ser a grana cair na sua conta, entendeu? Você tem que ter uma série de coisas rolando em torno disso para que no próximo ano se repita e se repita no próximo, que senão você só vai fazer uma vez. Né? E eles têm mantido esse resultado durante algum tempo. Então, eu mudei bastante minha visão quanto a esse tipo de meritocracia, de bônus. Dando um sinal aqui da TOTUS, eu participei do planejamento estratégico deste ano, né, que a gente está aí já nos finalmente, mas a gente passou por um sistema muito de todo mundo ir da mesma forma colaborativa. Então, no começo do ano, todos os heads, a gente alinhando o que seriam os planejamentos estratégicos, numa torre minha do P18, que a gente chama, né, planejamento estratégico, a gente colocou o OKR para todas as engenharias locais. Começamos a trabalhar com esse cenário e, cara, o fruto a gente está colhendo agora. Todo mundo tendo um propósito, todo mundo tendo um objetivo final, quebrando cabeça, tomei porrada, dei porrada, mas a gente levou todo mundo num sentido de, cara, é a meta do nosso CEO, ele deixou bem claro no início do ano qual que era as nossas ações como TOTUS e como que a gente vai fazer isso para atingir os cenários, cada segmento. Então, o processo de OKR ele caiu como uma luva, no sentido de todo mundo entender o objetivo estratégico, como área a gente consegue atingir isso e, de forma colaborativa e mudando o seu escopo conforme o tempo, a estratégia ela vai mudando devido a fatores econômicos, etc., você vai alterando isso conforme a carruagem. E, cara, e aí tem até a própria Viva aqui, que é a própria Stephanie da minha equipe que gerencia isso, a gente viu como a maturidade da galera foi muito mais simples de você fazer, a galera entendeu o propósito e a autonomia que a gente deu para as áreas de, cara, segue a estratégia. Qual que é a estratégia? É diminuir churn no final do ano. Como que você vai fazer isso? Se vira no seu segmento. Você sabe como você vai fazer. É faca na caveira. E aí, quem mais sabe como vai resolver os seus problemas da casa é quem mora na casa. E aí a coisa começou a andar. Então, e de forma colaborativa. Agora, sem ser um impositivo, sem ser um comando e controle, usamos técnicas do management e a coisa funcionou. Agora, lógico que no início gera uma certa resistência. É natural. Mas é o que eu falo. Sai da trincheira e começa a jogar o jogo. Dá a cara para bater. E aí a coisa sai. E principalmente o líder, né? O líder tem que sujar a mãozinha, né? Tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que jogar o jogo com o time. E não ficar simplesmente esperando receber estado de porte. Acabou, esse tipo de liderança não rola mais. E aí a coisa anda. Entendeu? Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Bom, bônus é bom, ponto. Agora isso não pode impactar... Super importante. É super importante. Isso não pode impactar, acho que, o dia a dia e não pode ser um incentivo para destruir a colaboração. Lá a gente tem quebrado um pouco o contrato de metas. A gente acabou de mudar nosso contrato de metas, que era muito individualista, muito focado na sua meta e entregou, acabou. Então, você matava o cara do lado para ele levar um pedaço da fatia do dele. Hoje, não. Hoje, eu, por exemplo, levo... O meu contrato de metas está muito focado no OKR da minha comunidade como um todo. A Squad tem o contrato de metas, que é um conjunto da entrega dela mais o todo. Então, a gente sempre está cruzando tudo e tem uma avaliação 360 que fala sobre colaboração, sobre autonomia e sobre transparência, que são os 3 pilares da nossa comunidade lá. Então, a gente tenta ir mudando os modelos, mas não existe uma receita de bolo. A gente vai testando, vai aprendendo. O Itaú já mudou várias vezes o modelo. Mas esse modelo que a gente está aqui é muito melhor que, por exemplo, no ano passado. No ano passado era assim. Eu tinha que forçar uma curva. Se todo mundo, se minha área de crédito bombou, eu fui N5, que é o top lá, eu tinha que colocar 20%, 30% da população pagar menos que 100% do bônus, dar um pênalti. O sentimento desse cara, quer dizer, os únicos felizes
eram os caras que ficavam, o 10% que ficava no topo. Que eu pagava 150% do bônus para esse cara, e o cara que ficava lá embaixo eu pagava 60%. Mas o cara trabalhou, o cara contribuiu, fez a meta bater geral da área, mas eu tinha que penalizar o cara. Às vezes a gente ia para o feedback e falava assim, eu não tenho o que te falar. Então, foi sua vez. Então, toma tungada. É muito injusto, muito injusto. Melhorou muito, agora não tem. É o N de atingimento, que é um conjunto das KRs, mais o resultado da nossa área, que compõe essa equação e a gente paga o bônus. Então, a gente está caminhando, mas vai ter problema também, e a gente vai tentar outra maneira. Eu lembrei agora, ele falou desse sistema de bônus, eu lembrei de algo do management, que é para a gente ter a gestão 3.0, a gente teve a 2.0 e a 1.0, né? Fato. Vocês já pensaram o que tinha na 1.0 e na 2.0? Né? Verdade. A 1.0 era um modelo mecanicista, que considerava a gente como parte de uma engrenagem. Né? Nós somos pecinhas, né? Esse modelo da indústria, né? Muito baseado em engenharia, e ainda tem empresa que vê a gente assim, né? Como se a gente fosse peça substituível. Né? Quando você troca uma pessoa de uma organização, qualquer uma das pessoas do seu time, não é como se você substituísse uma peça, é uma pessoa nova que entra no sistema. E ela altera toda a maneira como esse sistema funciona. Então, de uma certa maneira, é o que eu falo que todos são insubstituíveis. Não existe isso. Uma pessoa é substituível, dá para trocar ela. Não dá, cara. Qualquer pessoa nova que entra no teu time muda toda a dinâmica do trabalho. E a gente via as pessoas muito como peças, e tem empresas que ainda hoje veem as pessoas como pecinhas. Né? É só uma engrenagem ali, troca aquela engrenagem, põe outra ali, o relógio vai continuar funcionando. E não é assim que funciona. Né? Depois a gente teve a 2.0, que reflete muito disso que você falou, que o banco deve ter evoluído, assim como a gente também evoluiu, e as empresas que eu trabalhei também, que o bônus ia para quem? Para o gerente. Você se matava de trabalhar, eles reconheciam você como time, como pessoa, seu gerente te reconhecia, achava seu trabalho maravilhoso, mas quem recebia a grana no final? O gerente. Né? Então, a gente passou por esse período que foi de valorização das pessoas, que ótimo, maravilhoso, mas a gente não recebia nada por isso. Agora, pelo menos, a gente está dividindo a fatia do bolo. Né? A gente chegou no 3.0, pelo menos todo mundo está conseguindo pegar a sua parte do bônus. Né? Acho que isso tem evoluído, mas, mesmo dentro das nossas empresas, eu acho que a gente vive ainda algumas situações de 1.0, algumas de 2.0 e algumas de 3.0. Nenhuma daqui, acho que já está tão evoluída que a gente não tem algumas situações dessas mecanicistas ou de valorização só de gestores. A gente fez uma cagada no Magazine o ano passado, de valorização de gestores. Teve uma premiação que todo mundo participou, mas foi exclusiva de viagem só para o gerente, e magoou muita gente. Mas a gente nem se deu conta, acho que quem fez a campanha nem pensou nisso. Né? Mas, como a gente já está com essa visão hoje muito mais integrada, né, de times e tudo mais, machucou muita gente. Então, para esse ano, já não teve mais. Mas é bom, né? Você vê várias frentes sendo tomadas, erros sendo acontecendo e aprendendo com eles. É assim que funciona o jogo. Né? Você não vai querer implantar um manager de cabo a rabo e achar que tudo vai ser lido maravilhoso, forma de gestão. Você vai errar. E aí é um ciclo de aprendizado. Né? É justamente isso que acontece. Quem aqui trabalha em empresas ainda que está no modelo 1 ou modelo 2? Levanta a mão. Modelo 1. Modelo 1 ninguém? Você? Ainda está? Sério mesmo? Engrenagem. Da engrenagem. Caramba. Modelo 2. Levanta a mão, gente. Não tem medo, não. Levanta aí. Vamos. Ainda existe, ó. Modelo 3. Quem já está no modelo 3? Ninguém está no modelo 3. Que legal. Então, não tem outro modelo, vocês têm que escolher um. Que modelo, então? Modelo 0? Quem está no modelo 0? Modelo 0, verdade. Eu não sei esse modelo. 2,5. Quem está no modelo 2,5? Boa, obrigado. Tá vendo só? Interessante. Vamos lá, galera. Perguntas? Mais uma. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Sérgio Ricardo. Prazer. Aí, Roberta. Vai, Corinthians! Olha. Trabalhou comigo lá na Stefanini, né? Olha Sou só. agilista da Stefanini. É uma pergunta provocativa aí. Mais uma? Mais uma. Gerar polêmica. Você está aqui para isso, Sérgio.
Então, é o seguinte, o Manager 3.0, a gente está falando só, por enquanto, de colaboradores, né, pessoas internas à empresa. Mas, quando você tem uma equipe com fornecedores também envolvidos, né, há um ingrediente maior aí de questões de contratos, as relações, há uma certa discriminação, não tem como não acontecer isso. Tá? Eu vou contar um fato, inclusive, hoje, que curioso, que aconteceu. Provavelmente não é onde você está lá, tá? Mas é no Itaú, mas porque é muito grande, né? Mas a gente tem lá um cliente Itaú nosso, né? E a gente está fazendo um processo de migração, não é nem a parte que eu cuido, mas eu observei uma coisa bastante curiosa. O gestor lá, né, XPTO, que está tomando frente do lado de Itaú, ele pediu para que nós tivéssemos as pessoas do time fisicamente lá, porque ele se sente mais seguro. Falando, porra, bicho, tem que gerar resultado, não importa, o cara pode estar na Lua, não precisa estar lá. Né? O que isso tem a ver? Mas é o mindset, né, aquela questão da cultura, tudo mais. E obviamente, esses gestores, tudo mais, têm aquela questão de bater no fornecedor. Né? Então, tipo assim, eu estou pagando, sou cliente, tenho poder econômico e vou impor sobre isso e você vai fazer e acabou. Tá? Eu vi, num dos meetups que eu participo, não sei se aplicam, pelo menos era essa a ideia, mas a Ambev estava começando a fazer uma iniciativa de trabalho co-criativo mesmo, né, e colaborativo com o fornecedor, entendendo, falando, vamos trabalhar juntos, efetivamente, é uma equipe só, não tem essa distinção, tira o crachá, né, para a gente gerar resultado de valor juntos. Então, mas é difícil, né, a gente sabe que é um processo complicado. Então, a ideia aí da polêmica em si é... Como que a gente trabalha isso? Porque quando você está com colaboradores, já tem um nível de complexidade, mas quando tem fornecedores, eu acho que aí dá um ingrediente maior aí de desafio. Ele te conhece, responde para ele. Mas é uma boa questão sempre, né? Porque eu trabalhei muitos anos em consultoria e essa é uma realidade, né? Você está sempre tendo que se adaptar a um ambiente diferente do ambiente que é o da consultoria para viver o ambiente do seu cliente. Me parece que hoje o que mais faz sentido para mim da palavra parceria, né, quando você é fornecedor, é você entender desse ambiente do cliente e fazer essa conexão que eu, pelo menos, quando trabalhava nessa posição, tentava fazer sempre, assim, de falar, cara, eu estou aqui para viver também uma parte da sua cultura, além de eu ter a minha de empresa, né? E é difícil para quem está lá na linha de frente dos desenvolvedores viver isso, e a gente sabe como é que é quem teve já nesse dia a dia, mas você tem que fazer uma mediação ali, você tem que encontrar um equilíbrio entre a cultura a tua cultura mesmo, como fornecedor, e a cultura do teu cliente. E levar teu cliente a entender que vai existir esse lance cultural. E eu, pelo menos, tentava trabalhar assim, falando, cara, espera aí, vamos conversar, vamos ficar próximo aqui, porque, no final das contas, a gente está falando de gente, não é recurso. Né? É gente que está desenvolvendo, são pessoas. Não dá para a gente tratar com essa visão de mecânica. Né? Não funciona assim. Então, com toda essa compreensão, a gente tentava traçar alguma linha. Fácil não é. Não existe facilidade nisso. Então, uma porrada, tem cara que fala assim, mas troca o fulano, coloca outro ali no lugar. Quantas vezes a gente já não ouviu isso como se fosse tão simples você trocar pessoas? Né? E não é simples, cara. Né? Desculpa, qual é o seu nome? Sérgio, primeiro quero te pedir desculpas em nome da minha instituição, se você apanhou algum dia, mas mas eu tô brincando. Mas para falar de fato, acho que do dia a dia, tem acontecido algumas coisas bem interessantes, eu não sei qual área que você estava se referindo, mas, por exemplo, investimentos e onde a gente está. A gente fechou um contrato com a CIT, e a CIT está em Campinas, os devs estão lá em Campinas, produzindo um escopo lá para a gente dentro de uma squad mista com gente da minha área, pessoas da minha área, onde o PO é da área de negócio e o team lead é um cara da CIT. A gente colocou o team lead do cara, é um cara da CIT. E o tech lead lá, que é um engenheiro também, que ele faz um papel de meio que de dados, de automação, da CIT também.
E lá em investimento tem várias squads mistas lá, e não é só de um fornecedor. Então, em primeiro lugar, acho que é o respeito ao ser humano. Isso aí não está nem em discussão. Se acontece, está errado, tem que penalizar, fato. Agora, a gente tem enxergado, cara, e acho que é o mais rico para mim, de verdade, nesse novo modelo, quando a gente juntou tecnologia com a área de negócio e fornecedor, nós estávamos, o Cláudio conta isso, que é o nosso diretor, ele contou no Agile Summit do ano passado. E eu estava nessa squad quando isso aconteceu. Nós estávamos discutindo um produto, um fundo de investimento, que ele dava bônus, ele dava pontuação de bônus celular. Por exemplo, se aplicava R$100, a gente estava testando esse produto. Se aplicava R$100, desses R$100 eu pegava R$10, R$90 ele ia para a aplicação, R$10 eu tirava e te dava R$20 em telefone, em minutagem para você falar. Então, chamava fundo bônus celular. Esse fundo foi para o varejo. Quando a gente estava discutindo, um cara de tecnologia, um devzinho lá, analista júnior, ele falou assim, mas para que vocês vão dar dados falados? Eu não falo mais no celular, eu quero... Por que vocês não dão dados? Então, assim, um pacote de dados. Hoje, você não sabe quem é de tecnologia numa squad, quem é fornecedor e quem é de negócio. Aliás, os melhores insights hoje das nossas squads de investimentos, eu estou falando lá, vem da área de tecnologia, cara. E porque o cara usa o produto, o cara testa o produto, então ele fala como... E a gente lá é muito arrogante. Então, o produteiro, que era produteiro, faz assim, bota na rua e vão vender. Então, assim, é muito rico a experiência, mas você tem que ter humildade. De reconhecer que o cara do seu lado pode contribuir mais que você, melhor que você, e trazer aquele ambiente para o cara colaborar também. E, enfim, acho que o respeito ao ser humano é o primeiro fator aqui. Acho que só complementando, está existindo uma mudança de cultura assim nesse processo de fornecedor com o cliente, etc. Acho que os bancos estão passando por essa disrupção. Eu tive uma experiência viva quando eu estava no banco original, que do andar você tinha um muro, você tinha uma divisória, onde você tinha nós como funcionários do banco e todos os fornecedores. Era uma desgraça. Era a visão do inferno. Mas você tinha questões contratuais, você tinha questões de leis, uma série de coisas que burocratizava. E o que a gente tinha que fazer? Cara, a gente tinha que trabalhar em squads. Como que a gente flexibilizava isso? Achando algumas formas de, cara, fazer as dailies, fazer as retrospectivas, você ir lá, eu aqui remoto. Fazia o diabo, pensava de uma forma diferente. Não era o mais efetivo, mas era naquele momento que estava sendo possível fazer. Agora, o que você comentou é cultural e a gente está mudando para isso. Eu estou sentindo no mercado das empresas que eu tenho passado. Aqui na TOTS a gente tem muito pessoas terceiras. Tá? O pessoal que é da TOTS pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu já presenciei muitos desenvolvedores serem terceiros aqui e já presenciei também, já cheguei a presenciar aqui dentro desenvolvedores que eram excluídos de reuniões da equipe. Estou falando de reuniões de eventos, daily, retrospectiva, planning. Não, o cara está aqui só para ficar desenvolvendo. Eu já atendi squads que eram assim. Hoje já não é mais, por causa de maturidade. Mas já aconteceu. Então, é um processo disruptivo que a gente está vivendo. Mas o caminho está sendo esse. E é o ponto que a gente falou. Isso aqui, o management, vai tratar a pessoa. Se você não trata as pessoas com as suas devidas limitações, né, vamos dizer assim, com as suas questões de leis, etc., colocado no início do jogo, a gente vai saber trabalhar da melhor forma possível naquele contexto. Ponto. Porque também tem muita questão de mimimi nesse jogo também, sabe? É muito mimizinho para cá, mimizinho para lá. Mas a questão é, qual que é a regra no início do jogo? É isso? Então vamos trabalhar da melhor forma possível para integrar essas pessoas, porque é time. Né? Mas é ótima colocação. Isso. Total, exato. Olha a fonte de informação. E aí tem outro ponto, que aí também é uma jogada estratégica, ela vai depender muito de empresa. Mas eu vejo que quando você trabalha com fornecedor e cliente, a sua estratégia de negócio tem que estar dentro da sua casa. Isso é fato. Você passar a estratégia de negócio para fora, você está correndo um risco. Agora, se você ter uma estratégia de negócio interno e ter uma equipe que trabalha para você, no sentido de produzir aquilo que você está desejando, é o melhor caminho. Mas essa colaboração tem que existir. Próxima pergunta. Joaquim. Fala, Joaquim.
A gente... eu sou mineiro aqui. Mineiro? Ó, mineiro. Então, Cadê o pão de queijo? a gente fala de autonomia, de organização, e a gente sabe da mesma forma... Da mesma forma que quando a gente vai trabalhar com sprints e a gente... Quando a definição de pronto e de preparado e pronto está só na sua cabeça, mas ela não está num contrato que o time todo visualiza a mesma coisa. Então, quando a gente vai trabalhar com uma squad e a regra só está na sua cabeça, mas não está clara para todo mundo qual que é a regra, não há um contrato social e isto evolui junto com o time, como que vocês visualizam isso se não tem uma regra? A regra está só na sua cabeça, mas não tem um contrato social para definir essa regra. Vai falar? Pode falar, vocês têm a liberdade. Deixa eu contar uma coisa que a gente faz que eu acho que é bem legal de compartilhar nesse nosso encontro aqui. A gente tem uma prática que a gente chama de bootstrapping. Não sei se algum de vocês já ouviu falar nessa palavra esquisita, mas ela, na verdade, significa inicializar times ágeis, né? A palavra veio do Spotify, né? Mais uma vez foi inspiração. Acho que os caras inspiram, né, para várias coisas. E ela justamente trabalha esses acordos entre as pessoas de um time, né? Então, vai desde você conhecer aquelas pessoas como indivíduos. Então, a gente trabalha uma prática, por exemplo, de Journey Lines ou Personal Maps, que é do Management 3.0. Todos os times do Luiza Labs passam por um bootstrapping, né? Que é essa formação de times. Porque, senão, não saem os acordos, né? Senão, você não consegue ter a continuidade do trabalho se você não faz essa prévia para entender aonde que está a tua missão, quais são as competências das pessoas, e a gente usa também a matriz de competência do Management 3.0. A gente precisa entender o que motiva as pessoas. Então, a gente vai para a prática do Moving Motivators. Às vezes, a gente usa uma outra prática, ela é muito opcional, porque não existe numa cartilha assim, você deve fazer assim e rezar o seu bootstrapping dessa maneira. Na verdade, a gente faz recomendações, né? O time de agilidade fala, olha, recomendo que você rode isso, porque funciona bem. Mas você tem que sair com essa visão clara de quem é o time, quais são as missões, como a gente tem meta, quais são as metas, quais são as competências das pessoas, quais as competências que faltam, que vão precisar ser trabalhadas ao longo de um ano, como é que ingressam novas pessoas, que é o que o Ale falou, como é que funciona teu onboarding dentro do time, não é dentro da empresa. Porque o onboarding principal que a gente faz não é na empresa. É o onboarding que você faz dentro do teu time que vai trabalhar com você todos os dias. Se você é mal recepcionado nesse momento, se você não tem esse amparo e você não passa pelo processo que outras pessoas passaram, você já quebrou ali alguma coisa. Então, quem entra novo tem que fazer. Se todo mundo fez Personal Maps, quem entra novo tem que fazer também. Quem entra novo tem acesso a todo esse acordo que foi feito. Olha, a gente tem esse acordo, a gente tem o Delegation Poker, que é uma prática para você separar as delegações, né, do que férias, como é que funciona aqui? Eu pergunto, férias eu simplesmente aviso, como é que funciona aqui dentro deste time, né? Que é diferente de você tratar como é que funciona na empresa como um todo, porque ali tem aquela dinâmica. Então, a gente passa por esse processo que eu queria dividir com vocês. A gente roda bootstrapping. E tem sido super legal. A gente vê assim, como que evoluiu a proximidade entre pessoas de times, a gente não para de crescer, não para de entrar gente nova. E cada vez que entra alguém novo, dá um trabalho para você explicar para essa pessoa como é que funciona, qual que é a missão, aonde que estão as regras desse time, como é que estão as fronteiras invisíveis que existem entre a gente, né? Aonde que elas estão, como é que elas funcionam. Então, isso tem um guia lá, o cara fala, cara, estou confortável, entendi, a gente trabalha assim, vocês negociaram assim, e ele pode propor nas retrospectivas, ele pode fazer, olha, queria mudar essa regra, para mim não faz sentido, isso que já está acordado aqui, porque existem regras no acordo. Todos os times têm algumas regras. Existem essas fronteiras, a gente tem que saber onde que elas estão, né? Então, é uma das práticas que a gente faz para justamente não passar por esse problema que você relatou. Isso aí, assina embaixo também. Acho que tem que ter esse reconhecimento, tem que ter essa... Cada time vai usar a sua forma de achar esses contratos, essa forma de trabalho.
e vai estabelecer a sua melhor forma de execução. Mas isso vai de times, né? Você vai ter um grau de maturidade e vai sincronizando. Quanto mais tempo você ficar com esse time, quanto mais tempo cada um se conhecer, saber as suas limitações, o que você é bom e o outro é bom melhor do que você, enfim, você vai ter os soft skills e hard skills sendo conhecidos dentro do seu time. E aí nisso você começa a ter uma sinergia muito forte. É daí que começa a nascer desse modelo, que eu gosto bastante, de nascer times de alta performance. Eu pratico isso muito com o time no qual eu trabalho, no caso de eles fazerem sempre melhor do que eu. E quais são as regras que a gente tem que estabelecer em determinados momentos? O que a gente tem que fazer aqui? O que a gente está extrapolando? O que a gente fez de ruim? E se conhecer, saber até onde o outro está feliz da execução que está fazendo. Então, esse eu acho que é a essência do ágil, essa colaboração entre pessoas. E depois que isso daí começa a engajar, aí, acabou. Aí você começa a ter times de alta performance, que a gente falou no início, lá de times auto-organizados e times autogerenciáveis. Que aí vai muita função do gestor, de pegar essa visão de management e fazer com que o seu time trabalhe muito melhor, e melhor no sentido até dele mesmo. Né? Seja melhor do que ele. Que é isso que eu forço muito com meus times. Seja melhor do que eu. E o time por incrível que pareça, Mas eu forço muito isso. Cara, faça o melhor do que eu. Porque se eu deixar esse time o mais com autonomia e íntegro e voando, eu vou conseguir me dedicar em certas frentes que, para mim, vai me elevar no sentido de carreira profissional, de feitos e desafios. Essa é a jogada. O problema é o mindset de muitos gestores. Né? Sabe lá o Senhor dos Anéis, o Sméagol, meu anel? Isso aqui é meu, comando, controle, é o meu time, vai fazer do jeito que eu quero. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, esse é o grande problema. Perguntas? Boa. Obrigado, Abdala. Eu sou do teu time, cara. Gostei de ouvir isso aí, né? Nossa senhora, velho. Tem uma pergunta Mas do confio em Eduardo. você. Obrigado. Tem uma pergunta do Eduardo Souza, ele está assistindo a gente, ele já é o coach daqui da TOTS. Ele perguntou quando que vocês identificaram que tinham que migrar para o Management 3.0? Boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu acho que não teve uma migração assim exata. Eu acho que simplesmente você vai colocando práticas do Management 3.0. O que eu gosto bastante do que o Jürgen fez, né, que é quem escreveu o livro do Management 3.0, que ele pegou coisas que são subjetivas, são uma série de coisas subjetivas que a gente fala o tempo todo nas empresas, né, e ele organizou isso no livro. Não tem nenhuma prática ali ou nenhuma leitura que você vai fazer lá que não seja de coisas que você já não tenha lido em outro lugar, fato. Ele simplesmente pegou um apanhado de coisas ali, de leituras que ele fez e juntou. Né? E aí ele transformou várias dessas experiências de leitura que ele fez em práticas. Né? Que eu acho bárbaro disso, que como é que você trata o subjetivo de pessoas, de motivação, de delegação, usando uma prática. Gente, é difícil pra caramba de falar sobre isso, não é? Você falar, cara, como é que eu divido essa parada? E aí, pelo menos, ele pegou ali e colocou isso em práticas que estão no livro. Então, não sei se existiu um momento. Eu acho que, assim, aos poucos, as pessoas pegam conceitos, pegam partes de leitura que está no Management 3.0, que, na verdade, não é do Management 3.0. São coisas que estão soltas, né? São vários conteúdos que fazem parte, que integram o Management 3.0, mas que fazem parte de um universo muito maior. Né? E aí ele coloca isso em práticas, e aí você vê, uma pessoa praticou algo aqui, outro ali, outro time fez ali. Aí você vê até em áreas que você fala, caramba, o pessoal de logística está fazendo personal map, que bacana, né? Assim, e eles nem sabem, gente, que é do Management 3.0. Tanto faz de onde é. O importante é o que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que, não sei se teve um marco assim de virada, pelo menos eu não vejo isso no Magazine, eu não vi isso em outras empresas que eu trabalhei decidimos mudar para Management 3.0. Acho que foi evoluindo nesse contexto de mundo que a gente está vivendo agora. A gente foi evoluindo para esse pensamento. Está evoluindo ainda, está no 2.5, né, que vocês falaram? É isso. Lá também não teve, não, e contrato social também não teve, não.
Eu acho que eu vou pôr uma plaquinha, mudamos hoje para o 3.0 amanhã na minha equipe. Não, na minha equipe. Mas, assim, é muito do que a Roberta falou. Eu fiz o curso lá atrás e muitas coisas ficaram na minha cabeça de um catadão assim, de informações e a gente vai aplicando no dia a dia. E aí a gente trouxe, por exemplo, o Marcelo está trabalhando lá na minha equipe, ele que veio com mais ferramenta de fato, vamos fazer um mapeamento das pessoas, vamos... Mas não estava na minha cabeça, agora a gente está nesse modelo, vamos mudar para o 3.0. Eu nunca pensei assim, de fato. Eu tenho uma visão no sentido que eu acho que vai tudo conforme a maturidade, né? Conforme a gente vai passando pelos ciclos, aí dando um exemplo um pouco de nós aqui da TOTOS, a TOTOS ela vem nesse processo de transformação desde 2016 e cada momento foi um momento de maturidade. Eu acho que hoje, como nós chegamos nessa maturidade, exigiu de nós conhecermos melhor e aplicarmos e disseminarmos o Manage 3.0 dentro da organização, até mesmo para a gente começar a desmificar a questão de liderança, comando e controle. E dar mais autonomias às pessoas e entender esses jogos lúdicos de como que você pode engajar os times. Então, eu vejo também muito em questão de momento. Ano que vem pode ser outra coisa, 2021 pode ser outra coisa, mas é tudo em momentos de maturidade. Então, acho que a força que o management tem hoje dentro das organizações tem muito na questão de mudança de mindset, de como que você está mudando a forma de liderança, a forma de engajar as pessoas e fazer com que as pessoas realmente sejam as protagonistas. Porque nem tudo é questão de liderança. Até aconselho também vocês lerem a revista Você RH, que saiu desse mês, chamada A Era do Protagonismo. A gente tem que começar a tirar a bunda da cadeira e começar a jogar o jogo. Não só depender da questão de liderança. Não estou dizendo que a liderança também não tem a sua parcela de culpa, mas a questão de jogar o jogo e ser o protagonista, como o Rodrigo falou, no senso de dono, no senso de se incomodar com as coisas e fazer acontecer no seu time. Mas aqui eu tenho uma resistência a tal. Essa resistência ela vai ser quebrada, mas a gente tem que trabalhar numa questão de paciência também, muitas vezes. Inteligência emocional. O nome é bonito, mas fazer na prática é outra coisa. Né? Então, eu acho que é os dois pilares. Então, no caso da TOTOS, respondendo até o Edu, que é o Agile Coach nosso do back-office, eu vejo que é um momento de maturidade. Né? E a gente vai passar para o ano que vem. Eu fiz o curso de Management em 2016. Né? Foi o que o Rodrigo falou, eu fiz lá atrás. Em 2016 eu fiz o curso de Management. E hoje eu estou aplicando muito mais forte o Management na TOTOS. Cultura, cenários, maturidade. E aí, o ano que vem, pode acontecer outras frentes. Tem outras técnicas também que vão surgindo. Mas eu vejo que é um momento que a gente está passando, que está na hora de... A gente está amadurecendo nesse level de mudar também a mudança de mindset dentro da organização no sentido de alta gestão. Só por curiosidade, quem fez já o curso do management aqui? Quem já fez? Quem já fez? Gente, eu odiei quando eu fiz o meu. Eu preciso compartilhar isso com vocês, porque eu estou nesse evento agora falando disso. Eu odiei o meu. Você gostou do seu, Rodrigo? Você gostou do seu, Ale? Eu gostei. Você foi bem, então. Eu Você gostei. deu sorte. Eu detestei o meu, assim. Eu não gostei das pessoas, às vezes, que fizeram também, que tinha uns gestores lá que davam vontade de dar uma na testa. Assim, as pessoas, para mim, estavam ótimas, mas eu detestei a maneira como o conteúdo era passado. Faz tempo que eu fiz também. Eu não lembro quanto foi, mas fiz 2016. Faz bastante tempo também. Eu não sei, o Rodrigo, quanto tempo faz? Uns 2 anos atrás. Mas eu detestei, assim. Ele não me ensinou nada. Sabe quando você vai cheia de expectativa? Fala, agora eu vou aprender gestão 3.0. É agora a hora que eu vou ver tudo que tem sobre mais moderno de gestão e vou conseguir. Você foi assim que nem eu Nossa, você também, foi com a expectativa também lá em cima. Assim, ali em cima, né? Falei, vai ser agora que eu vou pegar essas práticas e eu vou levar nos times e aí as pessoas vão mudar, tal. E a gente quase não falou do mais subjetivo, assim, das pessoas, de como que você integra elas, de como é que está o pensamento, do quanto que é difícil você trabalhar todo o fator humano dessa pressão que a gente sofre hoje de viver nesse mundo que é VUCA, que é tanta volatilidade, tanta necessidade de informação, que as pessoas elas estão dependentes de um aparelho, como eu também estou, né? Assim, são tantas outras coisas que estão envolvidas quando você olha o modelo de gestão, que só aquilo que me foi apresentado foi pouco. E aí, depois que eu fui ler o livro, que eu não tinha lido antes, estava com preguiça, de verdade, confesso para vocês. Naquela época, eu fui fazer o treinamento que não dá para ler o livro. Aí, fui ler o livro depois,
E aí eu falei, cara, agora estou entendendo, agora eu peguei o que quer dizer mesmo. Então, acho que o primeiro passo, quando você lê o livro, ele é mais legal do que fazer só o workshop. E escolher bem com quem que você vai fazer o workshop, com alguém que tenha uma abordagem muito mais voltada para esse lado de gestão humana, para encaixar as práticas, do que simplesmente alguém que te ensine a fazer prática. Isso não agregou, não agrega nada. Te ensinar a fazer prática, tu aprende com o livro, né? E aí eu me frustrei um pouco quando eu fiz. Eu preciso contar isso para vocês hoje, assim, né? Senão eu não podia sair daqui sem falar isso. O ponto que você falou é super importante também. É uma coisa que a gente discute também muito aqui e vai começar a discutir. E discuto isso muito no mercado. Não adianta você querer dar treinamento de management ou mudar um cenário com o Manage 3.0 se você não tem liderança, se você não tem perfil de liderança. Tanto que nós estamos fazendo um modelo da TOTUS, onde a aplicação do Manage 3.0 tem que partir de uma BP, ou seja, de uma equipe de RH, que lidar com pessoas. Aliado com a Agile Coach, por exemplo, que mostra as técnicas e engajamento das técnicas. A gente está praticando isso e está começando a ganhar corpo. E estamos começando a ver resultados. Mas a questão do Manage 3.0, eu vejo também a forma de aplicação, a pessoa que está aplicando ter esse viés também de perfil e de experiência de liderança. Tá? Isso é fato, isso é fundamental. Não adianta você querer aplicar os negócios se você nunca liderou ninguém, porque lidar com pessoas é difícil. Não vem falar para mim que é fácil, mas é difícil pagar. Ainda mais quando o seu time só tem mulher. É mais difícil ainda. Porém, calma, eu adoro trabalhar com mulher. Eu adoro. Só que, cara, é um desafio diário. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso trabalhar com mulheres. Todos os últimos times eu trabalhei com mulheres. E vejo que também esse processo de liderança a partir das mulheres facilita muito mais ainda um processo de engajamento. Muito mais forte. E terceiro, quando você aplica o treinamento de manager, quando vocês vão, que já fez, e quem vai fazer, você tem que entender o seguinte. Primeiro, treinamento de manager, entender o propósito. Por que você está aprendendo isso? Segundo, como isso vai encaixar dentro do seu mundo. E terceiro, como você vai levar as pessoas a fazer esse tipo de situação. O que eu estou falando com isso? Mudança de comportamento. O que adianta você chegar lá e fazer um move multiverso? Então, as cartinhas, tem gente que vai jogar truco, tem gente que vai bater bafo. Qual o propósito? Vou fazer o mapa de competência. Qual o propósito? Vou fazer o feedback 360. Qual o propósito? Vou falar do bonequinho que tem 6 olhos. Qual o propósito? Qual a mudança de comportamento que você quer ter dentro da sua área, da sua equipe? E aí vai o que você falou. Eu tenho que conhecer minha equipe. Vou fazer o personal mapping para quê? Entenderam a pegada? É isso que eu estou querendo provocar vocês. Propósito, mudança de comportamento. Essa é a pegada. Tá? Próxima pergunta. Legal. Agora ela é minha mesmo. Puta, até que enfim, hein? Tudo bom? Sou o André, sou agilista aqui na TOTS. E eu queria perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, tu que trabalha no banco, estava acostumado com a gestão 1.0, talvez, mais comando e controle. Eu queria entender como é que foi essa mudança do comando e controle para uma gestão horizontal. Como é que vocês fizeram para massagear o ego dos gestores que estavam acostumados, talvez, com o comando e controle, de que eles não teriam mais aquele comando e controle forte e seria uma gestão horizontal? Porque talvez no banco isso seria mais forte. Ou se teve isso? Ainda não mudou, de fato. É verticalizado ainda. Ainda é uma estrutura bem de pirâmide. Tem lá os CEOs, os diretores gerais do varejo, do atacado e por produto. Mas mudou, acho que, bastante a cultura. E eu acho que no próximo ano isso deve dar uma quebrada grande. Porque o banco não houve assim o dia D, são 100 mil funcionários. Depois da fusão com o Itaú Unibanco, a gente passou, agora tem 80 mil funcionários. Não teve, dia D, vamos transformar o banco inteiro, vamos tombar. Não. Ainda tem a área de tecnologia lá e as áreas de negócio. O banco ainda está estruturado assim,
E ele vem fazendo essa transformação por área de negócio, juntando a tecnologia ao negócio, e isso vem mudando, a gente vem quebrando os silos assim. Então, ainda a estrutura é verticalizada. Só que, quando eu entrei no banco, gerente tinha crachá preto, a plebe tinha crachá branco, e os diretores gerais tinham crachá dourado, restaurantezinho só para quem tinha crachá preto, e o de cima era para os dourados, e o bandejão era para a graxa. Então, mudou muito, e vem mudando. Só que a gente está longe de estar no modelo ideal, longe, bem longe. É muito, porque assim, a decisão do contrato de metas vem de cima. Então, quando a gente faz orçamento, quando a gente divulga para o mercado e abre o ano, esse orçamento é definido lá em cima e cascateia para o banco inteiro. Cumpra-se a meta. É difícil você quebrar essa relação de cumpra a meta e agora, como é que eu horizontalizo isso com uma meta lá em cima tão forte para a gente cumprir? Então, vai mudar. Eu creio que sim, mas ainda não mudou. Próxima pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Basílio. A minha pergunta serve para os três. Essa coisa de Manager 3.0 se aplica a empresas de médio porte também? Porque, geralmente, vocês vêm de grandes empresas bem estruturadas. E, geralmente, a empresa de médio porte ela não tem esse tipo de estruturação. Geralmente, vem de comando e controle. E, quando tem uma certa abertura também, nem sempre o pessoal que compõe o time tem uma qualificação ou, enfim, não consegue se engajar para poder trazer o resultado que a empresa espera. Só queria saber, de vocês, se isso funciona também para a empresa de médio porte, não só as grandes instituições. Depois que eu passei por esse período que eu não gostei do meu treinamento, eu fui estudar, né? Eu falei, agora eu não gostei, eu fiquei com mais raiva ainda para estudar e aprender mais. E aí eu entendi que a gestão do Management 3.0, ele quer dizer que a gestão não depende das lideranças só. A gestão é algo que tem que ser trabalhado pelo todo, né? E isso independe do tamanho da empresa, porque gestão é responsabilidade de cada pessoa. Se cada pessoa entende que ela faz parte disso e que ela faz parte de gerir algo que está no entorno dela, é nisso que a gente tem a diferença, que é no foco de entrega de valor para o cliente. Quando a gente olha para o management, parece que o cliente não aparece tanto, né? Mas ele está ali, né? Tudo isso é feito para que você entregue valor para o cliente. E uma outra coisa que eu entendi também é que a maioria das pessoas é infeliz no trabalho, né? Saiu uma pesquisa, inclusive, do Brasil, ano passado, que 90% das pessoas são infelizes no trabalho, né? E o management traz muito isso sobre o que é felicidade no trabalho. E eu acho que independe da sua empresa ter 3 pessoas, ter 100 pessoas, ter 30 mil, 100 mil pessoas, felicidade é importante. Felicidade é importante porque felicidade tem a ver com performance para a empresa, tem a ver com produtividade. A gente não é aqui também inocente o suficiente para falar, não, as empresas querem só que as pessoas fiquem felizes porque gente feliz é legal. Porra, é legal pra caramba, mas a gente quer gente feliz, que a gente feliz produz melhor, produz mais. E isso independe do tamanho. Para te dar uma ideia, meu marido tem uma empresa que é uma estética automotiva, tem 6 pessoas. A gente usa alguns princípios do management com a galera lá, né? Ele faz algumas coisas ali que eu falo, não, tenta fazer isso, conversa assim, são práticas do management. Ele nem sabe de onde que vem, acho que isso, mas é do management, entendeu? São coisas que eu falo, se você usar isso, eu acho que as pessoas vão ficar mais felizes com você, porque tem muito comando e controle, às vezes, em empresas menores mesmo, né? Você tem mais o direcionamento do dono, e eu entendo o que você está dizendo. Mas dá para você usar as coisas. Até porque o management não diz que não existe comando e controle. Ele diz que existe equilíbrio entre comando e controle e anarquia. Esse é o segredo. Complementando, de fato, eu ia falar exatamente isso, mas quando você tem empresas menores, a questão de você ter um processo de autonomia, tal, etc., a questão do medo do negócio dar errado, de alguma coisa acontecer. Então, quem é o dono ali acaba tendo essa insegurança. Se ele começa a entender e fazer com que isso se torne
cultura dentro do cenário dele ali, a coisa começa a andar. Mas você vai ter situações, sim, de delegação, ou seja, até onde o time pode ir e até onde vocês têm que falar comigo. Então, tudo de uma forma muito transparente. Mas a resposta é, dá para fazer. Mas é uma mudança de cultura, é uma aplicação, eu vejo, menos burocrática e com uma resistência menor do que nas grandes empresas. Tá? Mas dá para fazer, sim, mas também não é fácil. É gradual, é mudança de cultura muito forte. Perguntas? Boa noite, eu sou a Karen, trabalho aqui na TOTUS. A minha pergunta é assim, no modelo 3.0 se fala muito de alta performance, de trabalhar pessoas para terem autonomia, derrubar um pouco desse império do comando e controle, né? Eu vejo que essa transformação na área que eu atuo hoje eu sou líder de uma equipe de suporte da TOTUS, e eu entendo que essa transformação ela já está bem avançada em relação ao comando, que hoje foi muito bem substituído por conceito de time, práticas colaborativas, engajamento de pessoas, enfim. Mas, em relação a controle, eu acho que ainda está passando por um processo, né? Acho que é um pouco mais difícil desapegar dos controles, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, na equipe, cerca de 10 controles, indicadores que a gente tem que medir, acompanhar diariamente, buscar bater ali, que foram definidos pela alta gestão, estrategicamente, enfim, mas são indicadores, controles que a gente precisa trabalhar e tentar entregar diariamente. Então, eu queria um pouco assim da experiência de vocês, que já passaram aí por esse processo de transformação, sobre equilibrar essa parte dos controles, que ainda está muito forte, né, é ainda bem estabelecido, com os demais conceitos do 3.0. Sabe o que mais me chama a atenção em algumas fintechs que eu tenho visitado? O controle por métricas e a gestão por métricas. Eu acho que isso é o rico, de fato, desse modelo. O que eu acho que não tem muito a ver com o gerenciamento das pessoas. E aí é muito mais controlado, por exemplo, algumas fintechs que nascem pequenas e tem lá o indicador de fato que o cara tem que atingir e está ali estampado na parede, ele corre atrás daquilo, do que o banco que tem um monte de coisa, se preocupa com algumas outras coisas que nem estão na nossa gestão nem da squad. Mas acho que o rico desse trabalho de cultura, por exemplo, data-driven, é você saber para onde você quer chegar e medir isso diariamente. Se está impactando o NPS do cliente, se está impactando a captação líquida do que você está trazendo, enfim. Mas a gestão por métrica, acho que não tem muito a ver com o gerenciamento das pessoas. A métrica sempre vai existir, a meta também vai ter que existir. Acho que tem que existir, que não adianta todo mundo trabalhar feliz e a empresa negativa. Então, acho que tem que ter um balanço, sim, e tem que deixar muito claro qual que é o objetivo ou estratégia macro e qual que é o objetivo da squad, e por métrica ali, o que eu não considero comando e controle. Isso. Não sei se eu entendi a pergunta. Na minha visão, não. Tem que se fazer a provocação se esses indicadores geram valor no sentido de tomada de decisão. Indicador por indicador vai trazer... não vou falar aqui um palavrão, né? Não posso. Mas é uma discussão que a gente tem muito com os gestores, etc. O que esses indicadores vão trazer? É esse o questionamento. Se você tem esses 10 indicadores, o que ele vai trazer para a tomada de decisão para a gente melhorar ou enxergar determinadas situações que a gente precisa atuar? É isso. Indicador por indicador não vai trazer, se não tiver um propósito dele existir. Não vai trazer nada de valor se ele não direcionar. Esse é o ponto. Você pode ter 5, você pode ter 1, você pode ter 20. Se esses indicadores te trouxer informações para a tomada de decisões e evolução da sua operação, beleza, segue o jogo. Se é para trazer só para falar que está tendo gráfico, se está tendo indicador, aí a gente tem um sério problema de maturidade. Que aí isso não vai gerar valor, o gestor vai pegar isso e vai ficar começando a medir o indivíduo. E não é relacionado aonde que ele quer medir a sua estratégia como departamento, como segmento. O indicador ele tem que ser para o sistema, ele não pode ser para controlar Exato. pessoas. Acho que é essa a questão, né? Se você tem indicador que está controlando o trabalho das pessoas, é o indicador errado. O indicador tem que ser para melhorar o sistema. Pessoal, última pergunta.
para a gente fechar. Boa noite, meu nome Boa é noite. Camila, também trabalho num banco, num vermelho, né? Não vou abrir aqui. Ah, Eu tenho uma... tem 2 chances. Duas chances, você pode tentar aí, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui para o Rodrigo, do Itaú, né? Como o Itaú tem acompanhado a evolução gerencial dos bancos concorrentes? Então, falando dos tradicionais e também falando, por exemplo, do Nubank. Certo? Boa pergunta. Rapaz, corta a transmissão. Que tiro foi esse? Vamos lá, no que eu posso te responder, tá? A gente trabalha muito por métrica e assim, a história disso tudo, da gente criar a comunidade de investimentos de fato, é que uma tal de uma X aí começou a incomodar muito a gente. E quando eu falo incomodar muito, é muito. E não só a nós, quando a gente olha resultado, por exemplo, de investimentos, a gente tem um ranking Ambima. Ambima é um autorregulador do mercado de investimentos que a gente consegue olhar a captação em todos os players. E a gente olhava o consolidado do Itaú, o Itaú captava muita grana por mês e trazia muita grana dos grandes bancos. Só que começou a aparecer uma marquinha ali, e essa marquinha foi crescendo no tempo, e alguns players novos, né? Então, a telemetria desses players e o que a gente olha hoje, é o que a gente está falando de indicador ali, a nossa gestão é muito em cima disso, cara. O quanto que o entorno, os novos entrantes estão crescendo, a velocidade de reação que eles têm por não ter um sistema legado pesado que a gente tem, né? Você sabe disso, quantas compras que a gente faz, aquisições, fusões, e esse negócio vai crescendo numa arquitetura que não tem mais solução, e os caras são totalmente desacoplados e conseguem construir coisas rápidas, mas o nosso monitoramento é em cima disso. Aí você vê meio de pagamentos. É um negócio que assim, entrou em disrupção total. E quem é que vai ser o player do meio de pagamento? Vai ter 1000 caras, um monte de maquininha. Cada hora que você pega um táxi é uma maquininha. Enfim, então o mercado está mudando muito. Aí, falando do Nubank, é uma discussão, para mim, bem interessante, porque o Nubank, acho que agora ela é a única decacórdia que a gente tem, né? Ela já passou dos 10 bi lá, e resultado vermelho, não dá lucro. Então, os investidores que estão pondo grana lá estão começando a não questionar. Acho que o modelo é excepcional, é fantástico, só que cadê o resultado de fato? Eu tenho um pouco de medo disso. Assim. A gente tem no banco um crescimento muito sustentável. Muito sustentável. A gestão de custos, o que a gente põe para o cliente, a gestão em cima dos produtos que a gente lança, e a gente começa a olhar isso, incomoda a gente, mas até onde vai? Mas tem gente que sabe fazer. Essa X sabe fazer. E bem feito, e é sustentável. Então assim, essa discussão, o banco acho que está olhando para isso, aprendendo bastante, tá? A gente tem aprendido bastante com esses novos entrantes, mas é o desafio do grande. Agora a gestão é em cima de custo, e ano que vem, o spread desse tamanho, com a taxa de juros desse tamanho, e o Banco Central falando que a agenda do Banco Central vai redução de tarifas em bancos. Vai ser um Deus nos acuda. Que eu quero estar aqui ano que vem fazendo pelo Itaú a mesma palestra, compartilhando com vocês, mas está difícil. Maravilha. Bom, pessoal, a gente chegou no nosso final, passou rápido. Quero agradecer aqui a Roberta, Rodrigo, agradecer a todos vocês. Show de bola. A gente fez um cenário diferente, sem muita PPT, mas sim, acho que trazendo a vivência, o debate e experiência, e também os erros também em cima disso, para vocês entenderem um pouco melhor de management, liderança nesse mundo VUCA. Só alguns recadinhos rápidos final, então deixa um feedback lá para a gente melhorar, é super importante isso para nós. Vai ter o happy hour aí também, quem quiser ficar mais um tempinho. Agradeço a todos, muito obrigado. Mês que vem tem mais meetup, fiquem atentos. Tem aí, como o Johnny falou, o DevOps, mas esse próximo aqui com o TOTOS Developer Agilidade vai ter no final de outubro. E, galera, valeu mesmo, obrigado. Só fiquem aqui para a gente ter um cenário da foto antes, né, John? A gente não esqueceu da coisas. foto. Primeira, vamos subir todo mundo e tirar uma fotinho. Isso, tá boa. E a segunda, quem veio com o carro, nós temos cupom de desconto lá. É só pegar com as meninas lá onde vocês fizeram o check-in. Tá boa. bom? Pessoal online também, galera, show de bola. Obrigado pela participação, valeu, obrigado.
Vamos só bater uma foto final para registrar para a galera toda.